Graça e paz, povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui hoje num culto de milagre. Quem quer receber um milagre de Deus aí? Amém. Eu também quero sair daqui com o meu. Eita! Para a gente não perder tempo, já quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de 2 aos Coríntios. Aleluia. Você vai para o capítulo 4. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Segundo Coríntios, capítulo 4, diz assim: Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Repita comigo, nem adulterando a palavra de Deus. Continuando. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Diga, manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Amém? O tema dessa mensagem é abandonando o engano que nos paralisa. Se você quiser anotar, abandonando o engano que nos paralisa. Senhor, nós queremos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que possa abrir o nosso coração nessa noite, para que o Senhor venha falar conosco, para que nós venhamos entender a sua voz, aquilo que o Senhor quer para nós, e que nós possamos colocar em prática tudo isso nas nossas vidas. Amém? Vamos lá, irmãos. Primeira coisa que a gente vai falar aqui, se a gente precisa abandonar o engano. O que é engano? Eu ia trazer uma imagem, mas para deixar mais dinâmico, eu ia colocar uma imagem que rolou nas redes sociais aí, de uma galera que tirou 5 milheiros de tijolo e colocou no endereço errado. E a legenda era tipo assim: se está difícil para vocês, imaginem nós que descarregamos 5 milheiros de tijolo no sol quente. O engano é algo terrível. Imagina que você tem uma missão de Deus. Eu fiz até essa dinâmica aqui no CCC uma vez. Imagine que ele pede para você um bolo. E você vai lá todo feliz fazer um bolo. Você passa a sua vida todinha fazendo um bolo para Deus. E você prepara um bolo e você pensa assim: eu gosto de bolo de baunilha. Vou fazer um bolo de baunilha para Deus. E você, com toda a dedicação, todo o carinho, todo o amor, você pega a receita e você começa a fazer aquele bolo. E você passa a sua vida fazendo aquele bolo para entregar para Deus. Quando você chega no céu, você chega com aquele bolo: Senhor,
Estou aqui toda feliz, estou aqui todo feliz. Passei a minha vida fazendo esse bolo para te entregar esse bolo de baunilha. Aí Deus olha assim e fala, poxa, que legal, né? Bolo de baunilha. Mas faz o seguinte, entrega para Miguel, porque ele gosta muito de bolo de baunilha, mas eu prefiro de chocolate. Passou a vida inteira fazendo um bolo para Deus e chegou lá, não era o bolo que Deus queria. Por que o engano é terrível? Porque nós corremos o risco de achar que estamos no caminho correto, fazendo aquilo que Deus quer, e muitas das vezes nós estamos enganados. Imagine que frustrante seria você chegar no último dia e descobrir que tudo aquilo que você fez foi um engano. Diga misericórdia. Misericórdia. E sabe, eu vou ministrar aqui hoje, na verdade, de coisas que Deus começou a falar ao meu coração. E eu acredito que assim como Ele falou comigo, Ele também vai ministrar ao coração de cada um aqui nessa noite. E sabe, enquanto Deus começou a falar algumas coisas no meu coração, eu lembrei de um personagem que é muito conhecido na Bíblia, que é Sansão. Quem já ouviu falar de Sansão? A história de Sansão está lá no livro de Juízes. Deus levantou juízes, porque chegou uma época, na verdade está lá em Juízes capítulo 2, versículo 10, que se levantou uma geração que não conhecia ao Senhor e nada do que Ele havia feito. Aí está lá no versículo 16 do capítulo 2, que o Senhor levantou juízes. O Senhor levantou juízes que livraram aquele povo das mãos daqueles que os roubaram. Se levantaram midianitas, os filisteus, e começaram a saquear o povo de Deus. Deus permitiu que as nações circunvizinhas conquistassem, roubassem, subjugassem o povo de Deus, porque aquele povo não o conhecia. E ele precisava chacoalhar aquela galera. Para quê? Para que eles entendessem quem era o Deus verdadeiro. Para que eles largassem a desobediência. E que eles começassem a viver uma vida que agradasse a Deus. E Deus começou a levantar autoridades naquele povo. Os juízes, eles eram como generais, responsáveis por todo o exército. Eles eram o Supremo Tribunal Federal e o exército junto. Eles é quem comandavam aquela nação. Mas algo triste que a gente observa na vida de Sansão, que é um dos juízes mais conhecidos, é que aquele homem que era para ser modelo para uma geração, que era para ser modelo para uma nação, ele se tornou obscurecido pelo pecado. Ele começou a flertar com o pecado. Ele começou a comprometer a santidade, o caráter dele, a integridade dele. Tudo em Sansão estava comprometido. Oi? E aquele juiz Sansão, que era para ser a referência para aquela nação, ele passou a ser pedra de tropeço. E eu queria que você abrisse aí sua Bíblia, no livro de Juízes. Amém? Você vai para o capítulo 16. Juízes capítulo 16, você vai para o versículo 20. Só para contextualizar aqui um pouquinho, Sansão começou a andar com Dalila. O coração que era para ele entregar para Deus, ele entregou para aquela mulher. Começou a se prostituir com aquela mulher. E os segredos que eram para ser revelados entre ele e o relacionamento dele com Deus,
ele começou a comprometer com aquela mulher. E acaba que o símbolo desse relacionamento de Sansão com Deus foi quebrado. Versículo 20 diz assim: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, eles vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere. Sansão despertou do sono e falou: Eu vou sair como das outras vezes que eu destruí esse povo. Mas diz logo em seguida, no versículo, uma das coisas mais tristes que tem acontecido com muitos de nós. Sairei como das outras vezes, e eu vou destruir os meus inimigos. Mas não sabia ele que o Espírito de Deus já se tinha retirado. Eu vou sair como das outras vezes, e eu vou me livrar desse povo. Enganado estava. Sansão pode ter pensado: não, eu sou nazireu. Eu sou escolhido de Deus. Antes do ventre da minha mãe eu já fui escolhido por Ele. Eu tenho a promessa, eu tenho o propósito. Mas não sabia ele que o Espírito Santo já tinha se retirado dele. Eu vou sair como das outras vezes, mas não sabia ele que o Espírito já se tinha retirado. Por que o tema dessa mensagem é abandonando o engano que nos paralisa? Sabe por que o engano nos paralisa? Sabe por que comprometer a nossa santidade nos paralisa? Sabe por que o orgulho nos paralisa? Sansão achou que estava tudo bem. Sansão abriu mão da sua santidade. Sansão abriu mão do propósito. Sansão abriu mão da sua integridade. E Sansão acabou cego e rodando em círculos. Todas as vezes que nós abrimos mão da nossa santidade, do nosso propósito, da nossa integridade, nós ficamos sem visão e nós começamos a andar em círculos. Sabe por que o engano nos paralisa? Porque quem está enganado não chega no seu objetivo. Quem está em engano pode ter descarregado 5 milheiros, mas se não foi no local correto, de nada valeu aquele esforço. Quantos têm 1 ano de crente? Levanta sua mão. Mais de 2 anos. Mais de 3 anos. Quem tem mais de 5 anos de crente, levanta a mão. Quem tem mais de 10 anos de crente, levanta a mão. Quem tem mais de 20 anos de crente, levanta a mão. O texto que a gente abriu aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando que ele não vivia no engano e nem distorcia a palavra de Deus. Sabe o que acontece? A gente começa a conhecer a palavra de Deus. A gente vem aqui e aceita Jesus. Não estou dizendo que é errado, tá? Quantos já aceitaram Jesus? Levanta a mão aí. Eu também. Mas sabe o que acontece? A gente interpreta isso errado, muitas das vezes.
a gente pensa o seguinte: eu aceitei Jesus. Eita, Jesus é poderoso demais. Senhor, me serve. Senhor, estou precisando disso. Senhor, me ajuda. Senhor, me abençoa. E a gente começa a tratar Jesus como um garçom. Sabe por quê? Porque a gente entende que se eu tenho Jesus, se eu tenho alguma coisa, eu tenho a posse disso. Eu tenho esse celular é meu, eu faço o que eu quero com esse celular. Eu coloco ele no bolso, eu coloco ele no silencioso, eu dou ele para você, eu faço o que eu quero porque ele é meu. E a gente acha que se eu aceitei Jesus, agora eu sou dono de Jesus e agora ele vem me servir da maneira que eu quero. E a gente esquece que a gente aceita Jesus como nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, Ele governa a nossa vida. Já não sou eu quem vive, mas Ele que vive em mim. Não é Ele que vem me servir, eu que o sirvo. Eu é quem me sujeito à vontade dEle, não é Ele que sujeita a minha vontade. E a gente passa a ter 1 ano de crente, 2 anos de crente, 3 anos de crente, e a gente começa a decorar versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente precisa entender, irmãos, que quanto mais a gente conhece da palavra de Deus, ela precisa transformar a nossa mente. Mas sabe o que acontece? A gente começa a se comparar com muitas vezes das pessoas que já estão decaídas. A gente começa a se comparar com uma geração que muitas das vezes não tem valorizado os feitos do Senhor. E a gente fala assim, poxa, que geração Nutella. Que geração é essa que não conhece a Deus? Às vezes a gente fala dos avivalistas, cara conhece João Wesley, o cara nunca ouviu falar. Sabe quem é Charles Spurgeon, o cara nunca ouviu falar. Já ouviu falar do avivamento no País de Gales, nunca ouviu falar. Da Rua Azusa, não sabe nem o que é. E a gente pensa assim, poxa, que geração fraca é essa? Que geração é essa que não conhece os avivalistas? A gente pergunta, cara, quantos livros tu já leu? Não li nenhum livro ainda não. E a gente corre o risco, sabe de quê? De cair num engano. De olhar para essa geração e de achar que a gente está bem. Não, eu sou o melhor, eu tô bacana. Eu lembro de um livro que eu li, O Agir Invisível de Deus, do Luciano Subirá. Luciano Subirá, ele conta um fato que aconteceu com ele. Que ele capotou do carro várias vezes e ele quase morreu. E Deus, ele revelou detalhe por detalhe do porquê tinha acontecido aquele acidente na vida dele. E Deus falou o seguinte, eu precisei fazer isso para parar você. E sabe o que acontecia, irmão, na vida do Luciano Subirá naquela época? Luciano Subirá, a gente conhece ele como um dos maiores mestres do Brasil hoje. Mas na época ele era usado como um avivalista. Todo ginásio que ele chegava era lotado. Todo culto que ele pregava era milagre. Milagres aconteciam, maravilhas aconteciam. As multidões começavam a aparecer. E aquele homem era tremendamente usado por Deus ali. E sabe o que foi que aconteceu? Deus precisou capotar ele várias vezes. E dizer para ele, eu precisei fazer isso. Porque eu precisava te parar. Porque se eu não te parasse, o ministério ia sucumbir sobre você. E assim você ia morrer de verdade. O ministério ia te matar porque você não estava preparado para ele. O seu caráter ainda não estava forjado para ele. Não era esse caminho que eu tinha para você. Agora olha só, irmãos. Imagina se fosse você, sendo usado por Deus, para levar cura, para trazer avivamento. Você ia pregar em ginásios lotados, e Deus usava. Mas talvez Deus já estava falando para ele, Luciano, não é por aí. Luciano, não é dessa forma. Luciano, e ele não tinha entendido. E Deus precisou capotar ele. E talvez você pensaria, poxa, se eu estivesse no lugar desse homem, eita, eu ia me sentir demais. Eu ia arrasar demais. Aquele homem estava vivendo um engano na vida dele.
E nós corremos o risco de viver um engano. Achamos que estamos fazendo a vontade de Deus. Entende como isso é forte? Sabe qual foi um dos maiores testemunhos que eu já ouvi na minha vida? Um irmãozinho, que ele falou o seguinte: eu passei mais de 10 anos indo para a célula. Presta atenção no milagre. Eu passei mais de 10 anos indo para a célula. E tudo que eu fazia na hora da palavra era falar a respeito do que eu tinha ouvido no culto. Mas eu nunca tinha me esforçado de verdade para viver aquilo que eu tinha ouvido no culto. E ele disse, a partir daquele dia que eu entendi que a minha vida não estava mudando, eu passei a exercitar isso. Eu passei a ouvir o culto e aplicar tudo aquilo que o pastor estava falando na minha vida. E quando eu chegava na célula, eu não simplesmente estava falando do que eu ouvi, mas do que eu tinha praticado. Sabe por que isso é milagre? Porque houve transformação de mente. Sabe por que é milagre? Porque para Deus é fácil chegar aqui e curar um câncer. É fácil para Deus chegar um aleijado e ele sair andando. Agora, difícil é abrir uma porta que só se abre pelo lado de dentro, que é você mesmo, na sua mente e no seu coração. Milagre não é quando a circunstância muda. Milagre não é quando o câncer é curado. Milagre é quando a nossa mente muda. E eu quero que o Senhor comece a te perguntar isso e você comece a refletir. Será que eu tenho vivido a vontade de Deus? Será que eu não tenho vivido um engano? Senhor, mas eu tenho 10 anos de crente, eu sou líder de célula. Pode ter um engano aí. Quem estava aqui no domingo, que viu a peça aqui que foi apresentada? Senhor, missionária eu. Senhor, mas eu só vivi em casa, cuidando da minha família. Pregando para os meus filhos aqui mesmo, ó, e testemunhando aqui em casa. Pois é, minha serva, mas era isso que eu queria de você. Às vezes o propósito, cara, isso é precioso demais. Às vezes o propósito grandioso de Deus para a sua vida é algo simples e você não está enxergando. Talvez na sua cabeça você pense assim, eu preciso fazer algo muito mirabolante, eu preciso ir lá para a África, eu preciso ir lá fazer. Mas não, pode ser algo simples. Pode ser algo tão acessível que está dentro da sua casa. Só que pode ter um engano, uma venda aí nos seus olhos. Pode ser que você esteja rodando em círculos e você não está percebendo. Deus só vai colocar você em outro nível se você vencer a fase que você está. Quem já jogou Super Mario aí? Você só consegue passar para a próxima fase se você vencer a fase anterior. Eu lembro de uma história de um missionário que chegou numa aldeia. E ele começou a pregar para aquele povo indígena. E ele chegou para um deles e ele entregou um Novo Testamento. Ele falou, tá aqui, cuida desse livrinho aqui, é a palavra de Deus. É precioso, pratique isso na sua vida. E aquele missionário partiu para uma outra viagem. Passou um bom tempo e ele retornou para aquela aldeia. E chegou lá, chegou no irmão, perguntou, e aí irmão, tudo bem? Você está lendo a Bíblia que eu te dei? Ele disse mais ou menos assim, eu não vou saber exatamente, mas como se, olha, eu li Mateus até o capítulo 28. Como assim, meu irmão? Esse livro aqui não é a palavra de Deus, eu não te falei que era a palavra de Deus, sim. Eu não te falei que era importante, eu sei. Eu não te falei que ele é poderoso, falou. Eu não te falei que você tinha que aplicar isso na sua vida, falou. E por que você não leu esse livro? E ele disse o seguinte, é porque eu só consegui viver até aqui. É porque eu só consegui viver até aqui. Quem dera se a gente lesse a Bíblia assim.
Quem dera se a gente soubesse a autoridade que esse livro tem nas nossas vidas. A gente quer colocar a Bíblia debaixo dos nossos pés. A gente quer distorcer a palavra de Deus. A gente quer manipular a palavra de Deus. Eu pequei, deu errado, mas tudo bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente começa a usar a palavra de Deus para os nossos pecados. A gente começa a usar a palavra de Deus para os nossos enganos. Parece que quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente torce ela segundo a nossa própria vontade. A palavra de Deus está acima de nós. Ela é autoridade sobre as nossas vidas. E ela se autodenomina espada. Sabe por quê? Não é porque ela faz carinho não, irmão. Sabe por que ela é espada? Porque ela corta a gente todinho. Às vezes a gente precisa ler a Bíblia como um novo convertido. A gente precisa dar credibilidade para o que realmente essa palavra merece. C.S. Lewis fala, se o evangelho é verdade, ele tem infinita importância. Se ele é mentira, ele não tem importância nenhuma. O que ele não pode ser é de moderada importância. Irmão, se a palavra de Deus é verdade, tenha temor e tremor. Se ela não é verdade, esquece, não tem valor nenhum. Mas se o que tem aqui é verdade, a gente não pode tratar ela como mediana. Se o que tem aqui é verdade, a gente precisa ter muito temor e tremor. Se o que está aqui é verdade, eu preciso me dobrar diante da vontade de Deus. Aqui fala sobre os frutos do Espírito. Sabe por que é fruto? O que é um fruto? O fruto é o resultado de uma sementinha que caiu num solo fértil, que foi regada, que passou pelo teste do tempo, ela cresceu e ela gerou frutos. Não é uma coisa que acontece assim no estalo de dedos. Ele precisa ser cultivado. Ele precisa ser desenvolvido. Mas sabe o que acontece quando a gente vai ficando crente velho? A gente vai começando a dar desculpas para as nossas mazelas, para os nossos erros. E aquilo que para a gente, que no começo, Deus gerava arrependimento, a gente baixava a cabeça, a gente reconhecia o nosso erro. Agora a gente cria uma capa, uma resistência. E a gente começa simplesmente a dar desculpas, a gente começa a viver um engano. E Deus parece que essa palavra não tem mais efeito na nossa vida. Se você trouxe sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Olha para a sua Bíblia aí. Olha para a sua Bíblia. Olha para ela. Você precisa passar a olhar a Bíblia, a palavra de Deus, da maneira que ela é, com a autoridade que ela tem. Essa palavra aqui é que traz salvação. Essa palavra aqui é que traz libertação. É essa palavra aqui que quebra o meu orgulho. É essa palavra aqui que vai me tornar uma pessoa mais sensível à voz de Deus. É essa palavra aqui que vai me ensinar o caminho da vontade de Deus. Irmãos, eu vou falar para vocês como é que a gente deveria ser. Lembra do apóstolo Paulo? Você começa a ler, você vai testificar isso.
lá em Gálatas, há uma discussãozinha entre o apóstolo Paulo e outros discípulos. E nessa discussão de Paulo entre os outros discípulos, ele se denomina, ele fala assim: eu não sou o menor dos apóstolos. Eu fui chamado por Deus para pregar o evangelho aos gentios. Eu não sou o menor dos discípulos. Já num outro versículo, eu acho que ele se deu conta, ele começou a se quebrar um pouquinho, falando assim: quer saber de uma coisa? Eu sou o menor dos discípulos. Aí mais na frente um pouquinho tem outro versículo que ele fala assim: rapaz, quer saber? Eu não sou o menor dos discípulos não, eu sou o menor dos servos. Eu sou o menor dos santos, o menor. Tá vendo aí a evolução de Paulo? Aí quando chega no final da carreira dele, aí sabe o que ele fala? Eu sou o pior dos pecadores. Mas não, a gente vai ficando velho, né? Não, agora eu sou líder de célula. Não, agora eu sou supervisor, agora eu sou pastor. Respeite a minha autoridade. Eu tenho um cajado aqui, viu, pastor? A palavra de Deus é autoridade sobre a minha vida. Eu preciso me sujeitar à palavra de Deus. Chega de ficar manipulando a verdade. Sabe o que a gente faz com a Bíblia? A gente pega só o que é conveniente para a gente. Se o médico receitar para você um remédio, tem aqueles comprimidão assim desse tamanho, você fala assim: esse negócio aqui está grande demais, eu vou cortar assim só uma rodelinha e vou tomar. Vai fazer efeito? Vai fazer efeito? Por que a gente faz isso com a palavra de Deus? Por que a gente pega só o que para a gente é bom? Não, eu quero só o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eita glória! Mas aí quando ele começa a falar para você, domínio próprio, mansidão, paciência, amar o próximo, tomar a sua cruz, negar a si mesmo, morrer para você mesmo. Não, Senhor, isso aí está demais. Aí você pergunta assim: eu pedi aí, como é que eu vou saber se eu estou vivendo no engano? Como é que eu vou saber se eu estou no caminho certo? Eis que te digo, vá orar. Lembra do Davizinho? Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. É sua responsabilidade. É sua vez de falar: Senhor, sonda meu coração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Começa a falar, gente, jejum não é para mudar Deus, não. Jejum é para mudar a gente. Quando você sente que está assim meio amargo, azedo, impaciente, está aí um momento bom para você fazer um jejum. Eu aprendi esse negócio. Está tudo dando errado. Parece que a última pessoa que você vai procurar é Deus. Você procura um amigo, você procura um crediário, você procura um descrente, mas você não vai para os pés do Senhor. Você não vai pedir para Deus: Senhor, o que está acontecendo? É fruto das minhas atitudes? Será que eu estou andando no caminho correto? Será que eu estou vivendo no engano? É sua vez de colocar o seu joelhinho no chão, de começar a fazer um propósito com Deus, de fazer um jejum e pedir: Senhor, me direciona, me leva para o caminho correto. Curve o seu coração diante de Deus, irmão. Curve a sua vontade diante de Deus. E comece a pedir a orientação do Senhor. E olha aqui, muitas das vezes Deus vai frustrar seus planos. Ele vai falar uma coisa totalmente oposta do que você estava esperando. Mas isso é andar com Deus. Você quer fazer a vontade do Senhor?
Sabe qual é o segredo para você saber a vontade dele para a sua vida? É querer fazer essa vontade antes mesmo de saber qual é. Pegou aí? A chave para você saber qual é a vontade de Deus para a sua vida é querer fazer essa vontade antes mesmo de saber qual é. É deixar as malas prontas. Senhor, pode dizer. Senhor, pode falar. A nossa mente muitas vezes está tão cauterizada que o Senhor já te falou várias vezes. Você sabe disso, o Senhor já te falou várias vezes. O Espírito Santo já te incomodou várias vezes e você ignorou. E parece que quanto mais a gente ignora, aquela voz vai ficando mais longe. De forma que hoje parece que você nem ouve mais. Mas deixa eu te falar. Até para Sansão, no último segundo deu certo. Até para Sansão se arrependeu no último segundo e o Senhor ouviu. Se você se arrepender, se você tiver um coração quebrantado, Ele vai te mostrar a vontade dEle para a sua vida. Quantos querem viver a vontade de Deus? Amém, eu também quero. Sabe, mas é difícil a gente... Parece que quanto mais o tempo passa, fica mais difícil da gente reconhecer os nossos próprios erros. Mas sabe, é nessa hora que a gente agrada ao Senhor. Quando a gente se dobra diante da vontade dEle e falando, Senhor, está aqui meu orgulho. Senhor, está aqui minha impaciência. Está aqui minha falta de fé. Eu quero transformar isso na minha vida, Senhor. Procura seu líder. Faça uma listinha. Identifique essas coisas na sua vida que você quer mudar. Converse com ele. Fala, olha, eu quero transformar isso na minha vida. Eu quero mudar isso na minha vida. Eu quero ser melhor. Eu quero servir a Deus melhor. Eu quero ser um filho de Deus de verdade. Eu quero fazer a vontade de Deus. Me ajuda. Reconheça diante de Deus. Eu falo isso com toda a convicção, que se através dessa palavra, Deus conseguir entrar no íntimo do seu coração e transformar alguma coisa em você, esse foi o maior milagre que poderia acontecer aqui hoje. Eu tenho certeza, se você está aqui, é porque você anseia viver a vontade de Deus. Você quer viver a vontade de Deus. Não sabe aquele irmãozinho lá daquela tribo? Eu só consegui viver até aqui. Passe a olhar a palavra de Deus dessa forma. Olhe a palavra de Deus não simplesmente para decorar versículos. Não simplesmente para saber mais do que o outro, mas para deixar essas palavras penetrarem no seu coração e transformar a sua vida. Deixe o Senhor transformar a sua vida. Talvez são 15 anos que você está andando com Jesus, mas Ele pode dizer para você, mas tem 5 anos que você está estagnado. Tem 10 anos que você está rodando em círculos. Tem 10 anos que você não avança. E pior ainda, Ele chegar para você e falar, tem 5 anos que você só regride. Você não consegue avançar, você só regride. Chegou o tempo da gente se posicionar. E da gente realmente deixar o Senhor transformar a nossa vida, o nosso coração. Queria convidar você a ficar de pé. Sabe, no dia que eu tive a minha experiência, que transformou a minha vida. Dia que eu estava lá naquele retiro da Vitória. Que Jesus me pegou de jeito. E eu estava lá chorando, babando.
e gritando. E eu levantei daquele momento ali, extasiado, tão grato a Deus pelo que Ele tinha feito na minha vida. Eu tenho certeza que não tinha ninguém no universo mais feliz do que eu naquela hora. Mas sabe, na mesma hora também subiu um temor no meu coração. E eu comecei a falar para Deus: Senhor, eu não quero perder isso nunca na minha vida. E sabe, gente, não adianta a gente passar anos da nossa vida pisando aqui na igreja, se o nosso coração não está em Jesus. Se o nosso coração não queima mais por Jesus. Se você não se empolga mais com Jesus. Se a palavra de Deus não faz mais efeito na sua vida. E eu comecei a orar naquela hora e eu falava: Senhor, eu não quero perder isso nunca, eu não quero perder isso nunca, eu não quero perder isso nunca. E a própria palavra de Deus nos adverte: cuidado, você que está de pé, para que você não caia. É a nossa luta diária. É por isso, irmão, que se você se converteu há 10 anos atrás, a conversão de 15 anos atrás não vale para hoje. A gente precisa se converter hoje de novo. Sabe, o seu coração, quando Jesus pegou você, estava todo amargurado. Talvez você nem queria saber de Deus, mas a sua vida estava acabada. E Ele transformou a sua vida. Mas sabe qual é a maior evidência de que nós somos salvos e que nós fomos transformados? É que Jesus continua transformando as nossas vidas. A transformação de ontem não vale para hoje. Hoje eu preciso lutar para ser um homem melhor do que eu era antes. Eu preciso lutar contra mim mesmo. Eu preciso lutar contra mim mesmo todos os dias. Entenda que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Nós precisamos agradar a Ele. A gente precisa dizer, como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas é Ele quem vive através de mim. Não são mais meus pés, são os pés dEle aqui na terra. Não são mais minhas mãos, mas são as mãos dEle, usando as minhas mãos para tocar os perdidos, para alcançar as pessoas ao meu redor. Senhor, eu quero ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Meu Deus, se até Jesus se humilhou, se fez pequenino, porque você acha que tem o direito de se engrandecer e de achar que não precisa mais de mudança na sua vida. Ei, crente, acorda! Nós precisamos acordar. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te apresentar as nossas vidas aqui nesse lugar. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos dá uma oportunidade todos os dias. Mas, Senhor, essa é a oportunidade que nós queremos para o Senhor quebrantar os nossos corações, para o Senhor sondar os nossos corações, para o Senhor revelar o que tem de mais impuro no nosso coração. Revela, Senhor. Revela as gavetas mais escuras da nossa alma. Revela para nós. Mostra, Senhor Jesus, as nossas mazelas. E nós queremos nos arrepender. Nós queremos nos alinhar ao Teu propósito. Nós queremos nos alinhar à Sua vontade. Nós queremos nos dobrar diante da Tua vontade. Senhor, o que vai prevalecer não é a nossa, mas a Sua vontade.
Senhor, o que vai prevalecer não é a nossa vontade, mas é a palavra de Deus nas nossas vidas. Senhor, começa a revelar no mais íntimo do nosso coração e nos faz entender qual é a sua vontade. Senhor, não precisa nos capotar de um carro, igual o Senhor fez com o Luciano Subirá. Não precisa fazer nada mais trágico nas nossas vidas para a gente entender qual é o teu propósito, Senhor. Nós queremos nos alinhar à sua vontade. Faz, Senhor Jesus, a sua vontade. Faz a tua vontade em nós, Jesus. Ministra aos nossos corações, fala ao nosso coração, Senhor. Esse tempo é seu, Senhor. Esse é o momento que nós paramos para ouvir a sua voz. Sussurra, Senhor, no coração de cada um aqui nesse lugar. Fala ao coração do menor ao maior. Porque eu sei que o Senhor tem propósitos do menor ao maior aqui nesse lugar. Nos transforma, Senhor Jesus. Nos restaura. Senhor, nos faz filhos obedientes. Nos faz maridos mais carinhosos, Senhor Jesus. Nos faz mais fervorosos, Senhor Jesus. Nos faz mais servos, Senhor Jesus. Nos ajuda a nos entregar mais, Jesus. Senhor, nós estamos diante do teu altar e o sacrifício somos nós, Jesus. Você que achou que manipulava Jesus, eu quero te desafiar a se lançar no altar de Deus, em adoração e sem falar, Senhor Jesus, eu entendi errado, agora eu sei que eu sou servo, agora eu sei que eu preciso me entregar para Ti, Senhor. Se lance nos pés dEle agora, e diga que a sua vida é dEle, é Ele quem te governa. Se Ele te pedir tudo, entrega tudo, Ele já deu tudo por você. O que é que Ele vai te pedir que Ele já não te deu? O que é que o Senhor vai te pedir que Ele já não te deu? E Ele entregou o que tinha de melhor. Não seja um crente medíocre. Ei, Jesus. Ei, Jesus. Ei, Jesus.